Adriano, ainda falando sobre as competências que conversamos nos vídeos anteriores, falamos primeiro, a primeira competência a respeito da vida de base, segunda competência, que é essa de proteção, de você se sentir protegido, né? E a terceira, falamos a respeito, aliás, não falamos, né? Quero que você explique para a gente a respeito dessa parte que ataca a nossa biomecânica, né? Essa capacidade da gente fazer. Uma coisa que você fala que eu gosto muito, eu utilizo, compartilho muito isso, é tudo aquilo que a gente faz e não quer fazer, ou aquilo que a gente gostaria de fazer e não pode, né? Como que isso e quais são as doenças que acometem literalmente o nosso sistema biomecânico no corpo, essa competência? Vamos lá. Volta com vocês de novo, é um prazer sempre estar aqui. Lembrando que as 4 competências, né, são tecidos do nosso corpo, que eles estando funcionando direitinho, o ser humano consegue estar na sua totalidade, né, ser o máximo ao qual ele veio para ser, no máximo, no auge da sua perfeição, tá? Essa terceira competência, que é ser apto a, né, ser apto a tantas coisas a executar, né, para você ser apto a fazer alguma coisa, nós precisamos movimento para executar isso daí, ação, né? Então, tudo aquilo que nos torna apto a fazer algo é porque está acionando os nossos tecidos do movimento, os nossos tecidos biomecânicos. Quais são esses tecidos? O primeiro e mais importante é o ósseo, né? Tecido ósseo, né? O nosso osso. Depois nós temos os músculos que tracionam esses ossos. Nós temos as articulações, cartilagens, né, que deixa conectados os ossos para os músculos tracionarem. Depois nós temos os tendões que puxam esses ossos. Aí nós temos os nervos e nós temos os vasos sanguíneos para irrigar tudo isso. E nós temos o tecido adiposo e conjuntivo, que é para poder dar proteção e coerência, né? Nós falamos ainda há pouco sobre as fáscias, né? É um tecido conjuntivo, que faz parte também, né, desse ajuste biomecânico. Então entenda, qualquer coisa que coloque você em xeque para executar algo que você gostaria, você precisa aprimorar esse tecido biomecânico. Caso você esteja fazendo algo que você não quer, esse tecido biomecânico, para parar esse movimento ruim, também está sofrendo adaptação, está sofrendo ajuste, tá? Só que esse tecido, eu chamo a atenção de vocês que ele age de uma forma bem curiosa, né? Todo mundo acha que quando você tem dor na articulação, tá? Por exemplo, dor de coluna, ou dor de qualquer articulação, ou dor em tecidos moles mesmo, né? Como uma tendinite, por exemplo, é quando a pessoa está com um problema, naquele momento que ela está doente, né? Mas na verdade não é assim. Eu quero que vocês entendam que quando você está ali no fervo, ou seja, tentando fazer alguma coisa, tentando transpor aquele obstáculo, né? Os nossos tecidos biomecânicos, eles estão turbinados, tá bom? É como, por exemplo, se você quer sair dessa sala aqui, você encontra a porta fechada, um obstáculo. Então, a porta te impede a sair dessa sala. Você vai usar fortemente esse tecido para tentar sair, mas a porta é dura, né? E o corpo percebe isso. Então, quando o corpo percebe, ele desativa o tecido. E essa parte não dói. Então, sempre quando você está em xeque em fazer alguma coisa, você não sente dor. Você tem uma desativação dos tecidos. E como é que o corpo te para? Por que ele te para em primeiro lugar? Porque se você continuar empurrando a porta, você vai estourar teus ossos, teus músculos. Então, o cérebro, sabiamente, fala o seguinte: para, vê se a porta está aberta, né? Tenta aí a maçaneta. Só que se você parar de fazer força, ele não vai avisar em sua consciência, né? Aquela voz interna fala: olha, pare o movimento, senão você vai machucar, vê se a maçaneta está aberta. Não é assim que funciona. Porque nós estamos trabalhando em algo não pensado. Quem trabalha com os processos pensados são os nossos colegas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, tá? Nós trabalhamos com o que não é pensado, que é o que o corpo faz. Então o corpo não vai falar com você, tá bom? Ele simplesmente vai tirar a tua força. Então ele vai descalcificar você, ele vai tirar força muscular, tecido muscular, vai enfraquecer tendão, vai enfraquecer tudo. Porque sem força você não consegue. É por isso que sempre quando você está no fervo, tentando fazer alguma coisa,
A primeira coisa que você tem, você pode observar, você não vai ter dor, você tem falência, tem moleza. O teu corpo te para. Aí, o que acontece? Depois que você parou, você pensa em saídas. Você vê novas saídas, um novo emprego, ficar longe do agressor, ficar longe da agressão. Você está parado, você está ferrado, você não tem força. Aí depois que você tem uma luzinha no final do túnel, aí o seu cérebro fala, opa, agora ele viu se a maçaneta está aberta, agora eu preciso dar força para o cara abrir a maçaneta. Então aí ele vai ativar os tecidos. Nessa hora começa a dor. Então você vai ter a dor que te paralisa. É o paciente que chega e fala, travei. Olha, eu tenho a sensação de que eu vou travar. Ou das costas, ou eu não consigo fazer o movimento. Ok? Então é nesse momento do ajuste que você vai ter dor. Então aí o osso volta a calcificar, os músculos voltam a ter força, tá? Os tendões se fortalecem, há uma nutrição melhor, ok? Aí nessa nutrição é tirado aquele ácido lático que formou, tá? Então aí você se torna um ser humano mais apto, um ser humano melhor. Por quê? Porque o osso ficou mais forte, o músculo ficou mais forte, tá? É o que acontece numa academia. Quer fazer uma academia bem feita, bem regradinha, né? Você faz seus exercícios, sai lá da academia morto, cansado. Não tem força para levantar, correto? Sim. Aí o que acontece no dia seguinte? Os tecidos começam a doer, que é aquela dorzinha gostosa da academia, que é a hipertrofia acontecendo. Então, o excesso você cometeu lá. Você está puxando peso, está fazendo força, e chega uma hora que você não dá mais para puxar o peso. Você chegou no seu máximo, o corpo te para. Aí, na sequência, quando você parou, vai descansar à noite, você tem a biorregeneração e você tem a dorzinha. Só que, graças a Deus, na academia, né, desde que seja muito bem feito, é um ambiente controlado. Mas não é assim na vida, tá? Quando você está em um emprego hostil, uma pessoa hostil, em que você não consegue fazer aquilo que você gostaria, você está sendo obrigado a se vender, porque você tem que comer, você tem que trabalhar, ou você é obrigado a ficar num relacionamento tóxico, num relacionamento hostil. Então aí você começa a ter dores crônicas, das mais variadas formas. E aonde você vai ter dor? Dependendo da temática, tá? Se é de caminhada na tua vida, vai ser a parte inferior, os membros inferiores. Se é para você abraçar, acolher, rechaçar, ou apaziguar as coisas, membro superior, tá? Se é para você olhar para a vida com dignidade, porque algo está baixando, cervical. Se é impulso de vida, movimento, cavalgar pela sua vida com dignidade, vai ser dorsal. Se é apoio, se eu não dou apoio, se eu não me sinto apoiado, vai ser a sua lombar. Então, cada articulação responde a um sentido externo. E é isso que tem que te tornar competente. Essa terceira competência, que é ser apto a fazer as coisas, depende realmente de você perceber o meio e viver de acordo com esse meio dentro daquilo que você precisa e quer fazer. Então tem que unir as duas coisas. Então aí você tem todos esses tecidos da biomecânica respondendo dessa forma. Ora desativam, ora ativam e ficam mais fortes, mas isso tem que ser controlado. Nas doenças crônicas, biomecânicas, nas dores crônicas, um dos exemplos mais fantásticos de desconforto que impede a pessoa a ser quem é a fibromialgia. A fibromialgia é uma desvalorização em todos os níveis que essa pessoa está sentindo. É real isso? Ela é tão azarada assim, que é desvalorizada em todos os sentidos da vida? Não. Mas não importa, importa a percepção que ela tem. E se ela tem essa percepção, o corpo dela inteiro vai entrar em programa de ajuste. Não é só membro superior que é caminhado, membro superior... Dói tudo, né? Dói tudo. Porque passa por isso e fala, eu dou fio do cabelo até o dedinho do pé. Não consigo nada, fui castrado, né? Então perceba o porquê que esses tecidos estão agindo. Então, se você identifica tudo isso, cada time, quando não dói, quando desativa, quando dói o que é, e você interagir com técnicas para poder ajudar nesses processos, você não precisa ficar aí moendo com dores crônicas. Tem anos e anos a pessoa com fibromialgia. A pessoa hoje com dor na coluna fala assim, eu sempre tive, isso aí já é normal. Tem pessoa que fala, eu consigo tolerar até aqui. Mas como tolerar dor? Como esse looping, né? A pessoa não pode se acomodar com isso, não tem lógica.
Mas é o que tem até agora para ele. Até agora ele está acostumado a tomar um medicamento ou fazer um tratamento para tirar um pouco de tempo a dor dele, depois volta. Só que não tem como. A nossa evolução hoje é tão rápida, principalmente depois da pandemia, que o que uma técnica deixava o cara 6 meses sem dor, hoje não dá um mês, ele está voltando com dor, né? Então não dá mais para ficar tapando o sol com a peneira, né? A certeza é uma puta insolação no final do dia e ninguém escapa, entendeu? Então a gente tem que ir galgando para interpretar, para ver esses pacientes, né? Entender o que é que desvaloriza, em que time, em que ponto, quando começou, o que está acontecendo, para você definitivamente ter um término desse looping, né? Lembra que eu falo que a doença tem um ciclo, ela tem que começar e tem que terminar, ok? Fora isso, é um desregulo para o desenvolvimento da pessoa. Então a gente tem que tornar ela competente nesses 4 níveis, entendendo que ela vai ficar doente, sim, não tem como você escapar da doença. Se você está vivo, está evoluindo, as doenças elas vão te transformando, mas ela tem que te transformar, não tem que te matar, né? E um looping, tanto tempo de uma dor lombar, por exemplo, crônica, não consegue evoluir nenhum ser humano, pelo contrário. Ele deixa de fazer as coisas, olha que interessante, né? Eu não faço mais isso porque eu tenho dor ali, e o problema é que a pessoa deixa de fazer as coisas. Olha que ironia, né? Então, se ela mantém a dor crônica, ela deixa de fazer as coisas. Se ela deixa de fazer as coisas, ela vai ter mais dor crônica, né? Eu vejo muitas pessoas idosas chegando em tratamento, né? Obviamente com os filhos, né? Extremamente preocupados, com dor muitas vezes, e as filhas, né? Geralmente eu peguei uma senhora de ver com 3 filhas, né? Tava a senhora e as 3 filhas dentro do consultório, e elas falando: Adriano, então eu estou falando para minha mãe, ela tem que parar de fazer tal coisa, né? Por quê? Porque com aquele amor, né? Tá vendo? Ela não precisa mais fazer aquele movimento, que se ela fizer, ela pode cair, pode doer, pode machucar alguma coisa, né? E elas perdem essa validação e eu acabo broxando todos, né? Não tem outro tempo que eu falo, mas tem que deixar fazer. Os filhos querem guardar os pais numa caixinha, exatamente, né? Eu não culpo eles. Mas por quê? Porque eles não têm esse conhecimento que eu estou passando agora, né? Se eles sabem que parando essa mamãe, ela vai ficar pior do que estava, e que tem como regular, obviamente, não é pedir para a mãe, vamos jogar uma pelada, né? São os excessos, né? Tem que ter bom senso, né? Mas não pode parar, né? Porque o parar leva em loopings, né? Faz com que desvalorize ainda mais. E aí a gente fica o dia inteiro conversando sobre esses exemplos. Por quê? Porque todo mundo, sem exceção, tem essa desvalorização. Acha que não tem competência para determinadas valores, determinadas tarefas, determinados locais de convivência e de vivência, né? Então, a gente tem sempre que chamar a atenção, né? Se realmente nós somos incompetentes para fazer as coisas, ou se falta um pouquinho de parar, pensar, um pouquinho de traquejo, né? E sair daquela era do Uruca, né? Em que tudo vai dar errado, nada pode, né? Que é aquele desenho animado, nem sei se os jovens, acho que nem sabem o que é isso, né? Os mais jovens aí eram um anime, né? Um desenho em que o bichinho andava com uma nuvem, né? Em cima da cabeça aí, tá? Então a gente tem que sair disso, desses vitimismos, né? E fazer o que é possível dentro da nossa competência, dentro daquilo que a gente pode. Maravilha, Adriano. Muito obrigado mais uma vez por toda essa explicação. Pessoal, lembra? Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana estaremos levando conhecimento para vocês. Vem com o Creio, vem com a gente.